Graça e paz, irmãos. Vamos neste momento fazer um pouco mais de meditação no nosso estudo sobre oração. Eu gostaria de hoje ler o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 10, que está descrito acima, no versículo 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quantas vezes, meus irmãos, pensamos que orar é curvar a vontade de Deus à nossa vontade, quando na realidade é a minha vontade que vai andar em conformidade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, logicamente vai trabalhar através de mim, através de nós. Se você pensar um pouco, quando um barco chega no cais, eles jogam a corda para que vão puxando a corda e o barco chegue até, ancore ali no cais. Não é o cais que vem para o barco, é o barco que vai para o cais. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós em oração precisamos estar abertos para coisas novas que Ele vai fazer a respeito de nós. Se nós tomarmos, por exemplo, a condição daquele rapazinho, daquele menino lá do Evangelho de João, no capítulo 6, ele sabia que Jesus ia pregar, ele amava ouvir Jesus. Ele levou o seu lanche, 5 pães, 2 peixinhos. Esse era o lanche, suficiente para ele. Quando chegou lá, nós sabemos o que aconteceu. Nós vemos que aquele menino, ele abriu mão do seu lanche, ele abriu mão de tudo o que ele tinha, tudo foi entregue nas mãos de Jesus. Quando eu penso naquele momento, eu imagino o menino, Jesus com as mãos assim, olhando para ele. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. O menino talvez pensou: será que o mestre vai comer o meu lanche? Será que eu vou ter esse prazer de vê-lo comendo o meu lanche? Não é? Isso, nós vemos que esse menino entrou com tudo o que ele tinha em cooperação. Ele não tinha noção da grandiosidade daquele momento. E nós vemos que através da atitude dele, ele alimentou multidões. Trabalhou. Ele não sabia que naquele momento ele estava colocando o pouco, que era tudo que ele tinha, nas mãos multiplicativas de Jesus. Ele não sabia que Jesus o estava convidando a uma cooperação. Ele não sabia que ali ele estava trabalhando em conjunto com o Filho de Deus. E foi dessa forma que o seu pouco se tornou muito. O que era suficiente para ele, o seu suficiente, se tornou mais do que necessário. Por quê? Porque nós sabemos que ainda sobraram 12 cestos. Assim, meus irmãos, cooperar, orar, é cooperar com Deus para que coisas novas aconteçam na terra.
E por isso nós devemos nos entregar. Quando nos entregamos a Deus em oração, oferecemos tudo o que somos. Assim nós podemos receber o que está sendo oferecido pelas mãos divinas. Nos tornamos como um barro nas mãos do oleiro. O oleiro amassa, o oleiro dá a forma que está no coração dele e nós estamos à disposição dele. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 3, nós temos duas menções sobre igreja, sobre nós. No versículo 9, Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas no versículo 5, aqui mesmo, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz, desculpem, meus irmãos, no capítulo 2, eu disse 3, mas é 2. No versículo 3, ele diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de proclamar, de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você vê que no versículo 5 ele diz que nós somos sacerdócio santo. No versículo 9 ele diz que somos sacerdócio real. Então, qual é o ministério do sacerdote? Não é ministrar diante de Deus? É. Ele nos fez, a Bíblia diz em Apocalipse 1, que ele nos transformou em sacerdócio para o seu Deus e Pai. Então, agora, como sacerdotes, o ministério do sacerdote, qual é? Ministrar diante de Deus. No momento aqui, Pedro diz que somos sacerdócio santo. No outro, ele diz que nós somos sacerdócio real, mas ainda sacerdotes. Ora, como sacerdote real, eu ministro diante do rei. Por quê? Porque eu tenho acesso ao rei. Eu tenho acesso ao rei. E que horas eu ministro proclamando as virtudes dele, anunciando quem é o rei, como ele é, porque eu vivo na intimidade do rei, eu vou ao seu trono porque eu sou real. Mas, então, eu ministro e anuncio para todos lá fora as virtudes do rei, mas como sacerdócio santo, eu vou diante do rei da eternidade e então, o que é que eu faço? Eu ofereço sacrifícios espirituais. Eu vou diante do meu Pai para orar. Então, ofereço sacrifícios espirituais através de Jesus. Vamos pensar um pouco no que aconteceu a partir de Pentecostes com os discípulos de Jesus, não é? Você vai perceber que tudo mudou. Em relação à oração, tudo mudou. Porque antes de Pentecostes, nós não temos muito o que ler sobre vida de oração daqueles discípulos de Jesus. Não tínhamos. Nós lemos sobre a vida de oração de Jesus. Aqueles discípulos eram bem alimentados na palavra. Eles eram. Na escola com Jesus. Eles eram entendidos sobre as orações do Antigo Testamento, as orações dos profetas. Eles sabiam. Mas
tudo do Antigo Testamento eles sabiam. É claro que se sentiam deficientes nessa arte de oração. E isso fica provado porque lá em Lucas 11, no versículo 1, eles dizem para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Vamos ver, meus irmãos, tudo isso foi mudado depois de Pentecostes. Tudo isso vai sofrer uma guinada tremenda depois de Pentecostes. Em Atos 3, no versículo 1, nós vemos Pedro e João subindo ao templo para a oração da hora nona, quando na porta do templo chamada Formosa encontraram um paralítico de nascença que era levado diariamente e posto ali para pedir esmola aos que entravam, e foi ali então que Pedro, tocando e segurando no homem, ele foi curado e entrou no templo com eles. Tá vendo? Porque os dois foram para a hora da oração. Eles estavam interessados em oração. Depois nós vemos os discípulos, lá em Atos 4, João e Pedro foram presos porque anunciavam a ressurreição de Jesus. E depois de presos, a igreja orando, eles são soltos e eles procuram a igreja, anunciam que foram soltos. E no versículo 31 está escrito: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha, esse é só um dos discípulos, dos exemplos que nós podemos citar, de como aqueles discípulos oravam. Se você fizer um paralelo entre a vida de oração desses discípulos enquanto Jesus estava aqui e agora quando veio o Espírito Santo, é completamente diferente. Sabemos que eles ficaram 10 dias em oração, desde que Jesus Cristo subiu aos céus até o dia em que desceu o Espírito Santo. Eles só oravam por quê? Eles não tinham mais a presença física de Jesus e o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Eles estavam com medo dos judeus que os pegassem. Mas agora você vê eles de uma oração em outra oração, de uma reunião de oração em outra reunião de oração. Nos evangelhos, nós lemos sobre a oração, mas após Pentecostes, nós vemos os discípulos sempre em oração. Com isso, nós aprendemos que o Espírito Santo veio para incendiar. Ele veio para incendiar. Nós vemos lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, ele vem com som de vento impetuoso e vai distribuído entre os apóstolos, os discípulos ali, línguas como de fogo. Nós vemos que esse Espírito que vem para incendiar, para tocar fogo santo na igreja, ele já chegou. Por isso nós devemos clamar para sermos cheios desse Espírito, para que nós tenhamos uma vida de fervente e intercessão. Quantas vezes nós esquecemos que sem oração não há nenhum poder na nossa vida? Mas com oração tem poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Ficamos à mercê do mundo e ainda somos filhos de Deus. Não entendemos como. Lá
Nós vemos Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Marcos 1, quando você lê do versículo 35 a 38, ele gastara a madrugada orando. Não se sabe que horas ele subiu para orar. Enquanto todos vão dormir, ele ia estar com o Pai. E quando ele sai dali, ele sai para anunciar. Você vê o dínamo que vem da oração. Ele vai ao Pai receber a proposta do Pai para aquele dia. É incrível ver pessoas que, mesmo estando no ministério, pregando a palavra, fazendo discípulos, eles escrevem livro, eles pregam o tempo todo, eles assistem televisão, eles ficam por dentro da fofoca do Facebook, sei lá mais o quê, sabem de tudo o que se passa. Que horas eles dedicam à oração? Eu fico impressionada, porque eu sou viúva, eu moro sozinha, eu tenho um filho, graças a Deus, casado, me deu uma filha com netos, mas eu tenho dificuldade com o meu tempo, não dá para ficar batendo papo com os outros. As pessoas me criticam que eu não leio mensagem no celular. Se eu for ler mensagem, eu não faço mais nada. Porque a mensagem após mensagem, então eu não leio nenhuma. Não leio mensagem. Quiser falar comigo, pode ligar o meu telefone, eu não escondo o meu número de ninguém. Mas tempo para ficar lendo mensagem eu não tenho, tempo para ficar batendo papo eu não tenho, visitar pessoas para tomar um cafezinho, não vou, aniversário, casamento, formatura, oro por você, agradeço o seu convite, mas eu não vou, eu não tenho tempo. Porque se nós dermos tempo a tudo que está em volta, com certeza deixaremos o tempo da oração para depois, até que ele não é mais a nossa prioridade. Você lembra a primeira carta que Jesus escreve? Tenho, porém, contra ti que abandonaste, foste botando de banda, pouco a pouco vai saindo do meio. Ele foi de madrugada, ele vem de lá com todo o gás para anunciar, para curar Jesus. Isso também nos ensina que se não recebemos, não produziremos. Não teremos nada para entregar se nós não vamos receber. Nossa missão é pregar. E a oração é uma pregação incubada. Pela oração você recebe de Deus aquilo que você vai entregar. Nossa missão é pregar e a oração, ela é um momento em que você recebe tudo. Quando Jesus Cristo disse, ide, fazei discípulos, ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado, e aí? Você não vai buscar? Olha, as pessoas mais ativas são aquelas que se tornam inativas no silêncio diante de Deus para receber. Pela oração, nós recebemos a criatividade, a energia, a consciência de Jesus em nós. É nessa hora que a nossa mente vai se tornando mais e mais como a mente de Cristo. Depois da oração de Jesus no Getsemane, o que foi que ele disse? Quando ele orava, quando ele suava sangue, quando ele acaba, qual foi a sua palavra? Ele disse, levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Levantai-vos e vamos. Ele estava firme, ele estava seguro. Dali ele foi preso e começou a caminhada dele até que enterraram o corpo dele.
Então você vê a força, você vê o poder, você vê a energia que vem da oração. A oração nos possibilita a enfrentar tudo que vai chegar durante o dia. Por isso que eu sempre aconselho as pessoas a orarem de madrugada. Porque quando você chega diante de Deus, Deus sabe, Deus está vendo todo o seu dia, toda a sua trajetória, todas as armadilhas, todos os impedimentos que vão se levantar, todas as suas necessidades. E é preciso que de manhã você receba dele o fluir do poder. E então, você vai ser um cooperador com Deus. E nessa cooperação, você se entrega. Então, você passa a ser a extensão de Deus aqui na terra. Deus pode fazer de você um canal para jorrar aquilo que Ele quer que seja feito. Nós vivemos, repito, num universo aberto, onde tem muitas coisas para acontecer. E Deus tem coisas novas para fazer. Lá o profeta Isaías diz no capítulo 43, eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que ponho um caminho e um rio no deserto. No deserto. Os animais do campo, os chacais, os filhotes de avestruz me glorificarão. Porque eu porei água no deserto. Darei de beber a um povo escolhido, ao povo que eu chamei para celebrar o meu louvor. Olha, Deus está fazendo coisas novas e está buscando a sua cooperação. Ele quer que você chegue para Ele, como aquele rapazinho de João 6, que entregou os pães e os peixinhos. Olha que coisa grande ele fez. Não foi muito, mas ali ele deu tudo. E através das mãos multiplicativas de Jesus, o pouco dele foi mais do que necessário. Então, procure o momento da oração. Se renda, entregue-se a Deus e deixe que Ele faça de você um cooperador com Ele no trabalho que Ele quer fazer aqui na terra, na sua família, na sua cidade, na sua igreja, no seu país. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.